fiquei assim, gente, e agora? Eu meio que fiquei assim, né? Eu fui um pouco pra trás, aí a professora tava atrás de mim. Falou assim, porque todo mundo já tinha ido, né? Aí a professora falou assim, algum problema? Aí eu, é que o paciente tá dormindo, professora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Que saudade eu estava de fazer essa abertura. Enfim, para quem estava me perguntando por onde que eu andava, eu queria dizer que eu estou me adaptando, porque desde que começou a faculdade, tá tudo uma loucura ainda. Eu acho que demorou para cair a ficha, demorou para eu saber como me organizar. Acho que demorou eu saber que forma que eu estudava, porque quando você sai da escola e você vai pro cursinho, você muda o seu jeito de estudar. E quando você entra na faculdade também, você tem que descobrir um método que mais produtivo para você estudar. E eu acho que era isso que estava acontecendo comigo, na verdade ainda tá. Na verdade, não vou dizer que, olha, tô bem organizadinha. Na verdade, eu acho que agora eu consegui me organizar melhor, porém ainda tá uma loucura, ainda tem muita coisa, é matéria que acumula, é matéria que não acaba mais, eu não sei mais o que é final de semana, eu não sei o que é mais vida social. Então, pra vocês que me perguntaram por onde que eu estava, eu tô por aí estudando. E hoje eu queria fazer um vídeo muito legal, um vídeo que eu queria fazer há bastante tempo já, inclusive eu já falei que eu ia fazer esse vídeo, acho que desde o vídeo do trote eu tô falando que eu vou fazer esse vídeo, enfim. Sei nem o que eu falei. Hoje eu queria falar com vocês sobre como que é essa experiência de você não saber de nada e você ir pra UBS, você ir pro hospital, você fazer uma prática, né? A gente chama de prática externa. E realmente eu tinha muito esse medo, essa ansiedade de, sabe, eu ficava pensando, cara, mas gente, eu não sei de nada, o que que eu vou fazer lá, né? Então, gente, pra começar a minha faculdade desde o primeiro semestre, a gente sai, né, a gente fala que sai do campus, sai da faculdade, pra fazer essas aulas práticas, né, a gente faz tanto na UBS quanto no hospital. Na UBS era toda semana, que agora mudou. Na UBS era toda semana e acho que a cada 15 dias a gente ia pro hospital, alguma coisa assim, que mudou, gente. Pra quem não sabe o que é UBS, UBS é a Unidade Básica de Saúde, é o famoso postinho. É aquele local onde geralmente você toma vacina. Tem gente que toma no particular, né? Mas geralmente na rede pública você vai no famoso postinho, que é a UBS, que é essa unidade básica. É onde se concentram os serviços básicos da saúde. Então, onde que tem vacina, onde que você afere sua pressão arterial, onde são aqueles serviços de promoção de saúde, né? E o hospital, obviamente, vocês já conhecem. E eu realmente antes, porque eu já sabia que a gente fazia essas aulas práticas fora, eu ficava perguntando, gente, mas como que vai ser, né? Porque eu não sei de nada. Aí, eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi o meu primeiro dia na UBS pra que vocês entendam. É a primeira vez na UBS, a gente vai 2 meses depois que a gente tem aula. 2 meses? Eu acho que é 2 meses. Então, assim, a gente vai pra UBS, se eu não me engano, é mais ou menos 2 meses depois que começam as aulas. Ou seja, você ainda não sabe de nada. Pelo menos eu ainda não sabia de nada. Primeira coisa que você aprende em relação à prática na faculdade de medicina é sobre a anamnese. A anamnese é aquela entrevista que você vai fazer com o paciente, você vai descobrir a identificação dele, quem é ele, quantos anos ele tem, onde que ele mora, você vai descobrir o porquê que o paciente veio até você, que a gente chama de queixa principal, a gente vai saber todos os sintomas que ele está sentindo, vai saber as antecedentes pessoais dele, né, se ele tem casos na família de determinada doença, enfim, é como se fosse uma entrevista. E a gente aprende a fazer obviamente na forma completa da anamnese, que você tem uma forma completa e você tem uma forma dirigida, né? Porque geralmente quando você vai fazer e você olha, você vê aquele monte de página assim de perguntas, na verdade não é um monte de página não. Você vê aquele mundo de perguntas, você fala, gente, mas nenhum médico faz isso, né? Mas por quê? Porque o médico ele faz de uma forma dirigida, né? O médico com muita prática, ele sabe conduzir a anamnese ali, certo? Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente aprende. Então, a gente vai fazer esse estágio só sabendo fazer uma anamnese. A gente não sabe fazer mais nenhuma outra coisa. No meu primeiro dia, eu fiquei um pouco na recepção, fiquei vendo como que agenda uma consulta, como que recepciona as pessoas. Enfim, fiquei um pouco ali na recepção, fui para a parte da vacina, vi quais eram as nossas perguntas que faziam nas vacinas, fiquei um pouco onde mais? Tô mais lembrando. Deu coisa aqui. Acompanhei algumas consultas. É muito interessante você poder acompanhar o serviço, como que é,
Porque assim, quando você entra na faculdade, você entra com muita dúvida, sabe? Eu tenho certeza que, tipo, todo mundo que já entrou na faculdade já ficou pensando, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero e tal? E quando você acompanha mesmo, como que você vai ser o seu dia a dia, é muito legal. E olha só que interessante, a gente aprende a fazer a anamnese completa. E quando a gente vai para a UBS e a gente acompanha uma consulta, você vê como que o médico ele consegue dirigir aquela anamnese, ele consegue filtrar as informações, isso é muito legal. E você observa tanto o médico quanto o paciente. Então, às vezes, o médico tem algumas perguntas que você não sabe como abordar com o paciente. E você acompanhando as consultas, acompanhando ali, você pega algumas dicas do médico, ou às vezes até não, às vezes, tipo, sei lá, você acha que o médico foi um pouco grosso com o paciente ficou ruim, aí você já pensa, isso daí eu não posso fazer desse jeito. Você acompanhar todo esse trabalho, como que funciona, isso é muito importante, principalmente porque você aprende de uma forma muito mais prática, né? Uma forma muito mais fácil. É muito melhor do que você só ficar decorando, sabe, na faculdade. Quando você sai, você tá ali fazendo o negócio acontecer. Essa foi minha primeira prática externa na UBS. Eu fui e fiquei acompanhando um pouco de tudo para eu conhecer. Principalmente porque tem alunos que chegam na faculdade e às vezes os alunos ainda nem sabem como que funciona o SUS, nem sabem o que é uma UBS. Então, cara, nossa, eu acho fundamental isso. Aí, o segundo dia, a gente fez a territorialização. Não sei se eu falei a palavra certa. A gente foi conhecer o bairro. Por quê? Porque essa UBS onde a gente faz estágio é uma UBS, não é a tradicional, é aquela estratégia de saúde da família. Ou seja, aquela UBS em que os médicos vão na casa dos pacientes. Isso é incrível. Isso é incrível porque aqui no meu bairro não tem, eu queria que tivesse. É importante você conhecer ali o bairro da UBS, porque você vai saber como são as condições das pessoas que vão para a UBS, ou seja, dos seus pacientes. Então a gente fez isso, a gente fez essa territorialização para conhecer como que é ali o bairro da UBS, porque às vezes as pessoas, né, o pessoal ali do grupo ainda não conhece essa realidade. Então a gente faz isso, justamente para a gente conhecer a realidade dos pacientes. Aí na terceira visita, eu não sei se foi nessa ordem, mas enfim, tô contando aqui o que eu tô lembrando. Aí, acho que foi no terceiro dia da visita, a gente fez uma anamnese em uma casa de uma paciente. E eu vou dizer pra vocês, foi a experiência mais incrível que eu já tive. Inclusive, eu tirei uma foto com a família dessa paciente. Eu tô até agora pra revelar, ainda não revelei. Mas foi um momento que vai ficar pra sempre guardado no meu coração, porque, nossa, realmente marcou demais, sabe? E Porque assim, deixa eu contar pra vocês. o meu medo era chegar na UBS, no postinho, enfim, no hospital, e você vai de jaleco, né? Quando a pessoa te vê de jaleco, ela acha que você sabe de tudo. E eu tinha muito medo das pessoas virem falar comigo. Eu falei assim, gente, mas eu não sei de nada. Como que as pessoas vão me perguntar as coisas pra mim? Eu não sei de nada. Então, eu tinha muito esse medo. E quando eu fui na casa dessa paciente, sabe? Eu fui com muita insegurança, eu fiquei pensando, gente, não sei de nada, e agora? Eu só sei fazer anamnese, só sei fazer perguntas. Só que foi muito especial porque eu consegui ter uma relação com essa paciente, sabe? Foi muito diferente. Eu não cheguei simplesmente lá e fui fazendo perguntas. Eu consegui ter um contato, sabe, com ela e foi que meio a conversa foi fluindo. E assim, ela era uma pessoa tão especial, sabe? Me acolheu não, né? Que a gente foi inclusive, outra coisa que eu tenho pra fazer, a gente nunca vai, tipo, sozinha, tá? A gente sempre vai em dupla, e nessa casa ficou eu e mais uma colega minha, então a gente foi em dupla, e assim, o pessoal acolheu super bem, que tinha a paciente, né, que era uma senhora, e tinha o marido dela, e depois chegou a filha dela. Atendeu super bem, gente, foi um amor, sabe? Foi muito, fluiu, sabe? Fluiu. Você realmente aprende ali, você vai conseguindo conectar as coisas, é muito legal. E o mais legal ainda é que, tipo assim, quando você entra na faculdade, a coisa que você mais ouve falar é Nome do seu próprio. você acha que você é expert, né? Você chega pra fazer sua primeira anamnese, eu esqueci um monte de coisa de perguntar, porque todo fim de estágio a gente se junta, né, no grupo, e daí a gente comenta os casos, nossa, eu acho isso muito legal também. Aí a gente comenta os casos e tal. É porque assim eu me sinto super médica, né? Aí a gente comenta os casos e tal, aí a professora pergunta, você perguntou isso, você perguntou aquilo. No final eu vi que eu esqueci de muita coisa pra ser perguntada. E é isso que é legal. É porque você realmente se aprende, você vê o que você esqueceu de perguntar e na próxima você fala assim, isso eu não posso esquecer. Aí depois dessas visitas, eu fui a minha primeira visita no hospital. Eu já fui muito mais tranquila porque foi um momento que eu vi assim,
Eu não preciso saber de tudo. Isso daqui é uma forma de aprendizado. Então, tipo assim, eu tô aqui pra aprender. Se eu tava ali no estágio, não era pra eu saber de tudo, pra eu chegar aqui pro paciente, ei, fulano, vem cá, o que que você tem pra eu te prescrever um remédio, um medicamento? Não é isso. Quando você vai pro estágio no primeiro semestre, você vai porque você vai aprender, você vai fazer uma prática pra aprender. Entendeu? Foi muito ruim isso, né? Você tá ali pra aprender, então você não tem que se sentir na obrigação de saber de nada, certo? Aí no hospital, fui no hospital, já fui muito mais tranquila e tal. Só que chegou no hospital, eu achando que a professora ia separar, assim, uns pacientes, que eles, assim, já tranquilos, pacientes que já estavam, assim, pra ganhar alta, sabe? A professora separou os pacientes, a gente foi em dupla. E o primeiro paciente que eu fui, ela falou assim, ah, você vai no leito tal. Aí eu fui. Aí nisso que eu fui, cheguei lá, o paciente estava dormindo. Só que ele não estava dormindo. Dava pra ver que ele estava um pouco debilitado, ele estava com dreno na barriga. E eu fiquei assim, gente, e agora? Eu meio que fiquei assim, né? Fui um pouco pra trás, aí a professora estava atrás de mim. Falou assim, porque todo mundo já tinha ido, né? Aí a professora falou assim, algum problema? Aí eu, é que o paciente tá dormindo, professora. Aí ela pegou e falou assim, ah, não, isso é normal, você só chega, vai falando, tipo, isso é normal e é assim mesmo que vai funcionar. Tipo, te vira, sei que lute. Eu, tá bom. Daí eu cheguei lá na minha humildade, eu não sabia nem o que ia falar, né? Mentira, eu tava com o roteiro da anamnese. Aí eu cheguei, acordei o paciente. Ele tava assim, um pouco debilitado, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia. Mas assim, me acolheu também super bem. Ele foi super simpático, ele falou da vida dele inteira, falou mais do que eu precisava saber. Mas isso é muito bom, porque daí você cria aquele vínculo com o paciente. Não fica aquela coisa mecânica, sabe? Eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde, não. Foi algo bem, sabe, tranquilo. Ele também não ficou nem fazendo pergunta pra mim difícil, né? Porque tem paciente que chega pra você faz umas perguntas difíceis. Minha filha, e aquele remédio ali que não sei o que, aí, sabe, você não sabe responder. Eu consegui fazer todas as perguntas da anamnese, pelo menos na minha cabeça, porque depois eu vi que eu ainda tinha esquecido de mais algumas coisas. Aí, nesse dia, é um dia, tipo assim, eu fui super nervosa, primeiro dia no hospital, e depois eu quero contar, tipo, direitinho o que aconteceu nesse primeiro dia, porque, gente, foi uma turbulência pra eu chegar nesse dia, mas enfim, cheguei. Mas depois, quando eu saí, você sente que você sai com conhecimento a mais, porque é muito diferente você tá na aula, o professor falando, olha, funciona assim, assim, você chega no paciente, você fala isso, você pergunta isso, é assim que você tem que fazer. E o professor não tava na sala, né? Na sala não, no quarto do paciente. Então é só você e sua dupla ali. É uma responsabilidade, só que tipo assim, você já sai se sentindo médico, se sentindo sexto ano de medicina. Depois, como eu falei, a gente se junta pra discutir os casos. E olha só que interessante. Quando você vai pra prática, você aprende coisas que você não esquece nunca mais. Por exemplo, quando a gente se juntou nesse dia para falar sobre os casos e tal, o paciente ele não tinha me falado, mas a minha professora falou, que inclusive minha professora que foi a cirurgiã desse paciente, né, que fez a cirurgia nele, ela falou que ele tinha feito uma colecistectomia. Era um nome que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem repetir, tanto quando eu cheguei em casa eu fui pesquisar e eu vi que colecistectomia é você retirar a vesícula biliar, inclusive minha mãe já tinha feito isso e eu tinha a obrigação de saber, mas eu não sabia, nunca tinha ouvido esse nome. Provavelmente muita gente tá falando, nossa, eu não sabia, gente, eu não sabia. Sinceridade, que eu não sabia. Só que também foi uma coisa que eu nunca esqueci. É tanto que hoje, agora eu tô no terceiro semestre, esse semestre a gente tá tendo um sistema digestório. Aí a professora falou assim, esse semestre, ah, é porque a colecistectomia, esse nome é difícil. Aí eu falei, meu primeiro paciente fez isso, né? Ó, meu primeiro paciente, eu acho lindo falar isso, meu paciente, aí o paciente no hospital. Aí quando a gente se junta, a gente vê que a gente esquece de falar muitas coisas, tem coisas pra acrescentar, ou tem coisas que eu poderia ter feito diferente. Então assim, é um ambiente de aprendizado, não quer dizer que você vai sair pra fazer estágio pra você saber de tudo. Não, você não precisa saber de Não, você precisa saber o mínimo. tá ali pra aprender. E, tipo assim, os professores sempre falam, a hora de errar é essa. Então, tipo, vai. Eu lembro que os meus professores falavam que a gente ia conseguir enxergar a nossa evolução. E, inclusive, a gente fez um trabalho justamente de todas essas atividades que a gente fez das práticas externas, né, desse estágio. E eu vi que o quanto eu fui evoluindo. Porque, tipo assim, cada dia que a gente vai pra esse estágio, a gente faz um relatório do dia. E eu vi que, assim, nos primeiros dias eu realmente anotei lá que eu fiquei com muito medo, que eu não sabia o que falar, que não sei o quê. E conforme foi passando os dias, eu fui ficando mais tranquila, fui
Fui conseguindo entender o porquê que a gente ia pra lá, fui ganhando mais confiança quando eu ia falar com o paciente, porque antes eu ficava, tipo, muito travada, tipo, eu não sei de nada, não me pergunte de nada. Agora eu já fico mais tranquila, agora eu fico mais, tipo assim, se eu não souber, eu pergunto pro professor. À medida que vai passando o tempo, você vai conseguindo enxergar isso. E falei pra vocês da minha experiência da primeira vez na UBS, da primeira vez no hospital, e eu vou falar agora um pouco geral do que mais coisas legais que, tipo assim, que marcaram, né, nesse estágio. Uma coisa que me marcou bastante foi a primeira vez que eu fiquei na parte de pesagem na UBS e eu pesei um bebezinho, a coisa mais fofa, gente. Ele tinha 6 meses, sabe aquela fase bem fofa? Nossa, imagina pesar uma criança daquele. Pediatria falando mais alto. No primeiro semestre, a gente mais observa do que faz, porque a gente só sabe fazer anamnese, então meio que a gente só observa. No segundo semestre, você já começa a fazer exame físico, você já pode auscultar o coração das pessoas, saber como que tá a respiração, se a pessoa tá apresentando algum problema na respiração, tá com asma, ou se ela tá com algum sopro cardíaco, enfim, é isso que você vai fazer no seu paciente. Tipo, vai acrescentando, muito legal. Tem momentos que, tipo assim, vai ficar muito marcante, tem momento que você não vai gostar, você vai falar, ai meu Deus. Tem momentos que, tipo, você vai ficar com muita dúvida, tem momento que você vai falar, eu não sei de nada, ou tem momento que você vai falar assim, ai, já sei muita coisa, mas enfim, é uma evolução, é um aprendizado. Essa é uma experiência que eu tô contando pra vocês, porque quando eu tava na minha época de vestibular, eu gostava de ver vídeos falando mais sobre como que é o dia a dia da faculdade de medicina, pra eu saber se realmente aquilo era o que eu queria, né? Como eu sei que a maioria aqui do pessoal, do público, né, do meu vídeo é direcionado aos vestibulandos, porque tem muita gente que mandou mensagem pra mim no Instagram e que são vestibulandos, então eu gostaria de trazer um pouco essa experiência. Infelizmente não é toda faculdade que desde o primeiro semestre você tem essa oportunidade, mas as faculdades que tem, né, um privilégio aí, eu vejo que... Porque eu fico pensando assim, eu demorei pra conseguir ficar mais ficar mais tranquila diante do paciente, sabe? Você conseguir fazer, construir uma relação médico-paciente, nossa, tô falando como se eu fosse médico, médico-paciente mais leve, sabe? Não ficar aquela coisa muito mecânica. Eu vejo que eu demoro, e tipo assim, cada vez que eu faço cada vez que eu vou para o estágio, eu vejo que eu ainda posso melhorar muito. Então, acho que assim, a gente consegue uma boa prática clínica praticando. Então, eu acho que muito. Nossa, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? No primeiro momento eu fico um pouco meio assim, eu falei, gente, como que eu vou pro estágio sem saber de nada? Mas depois você vê o quanto isso é muito enriquecedor, sabe? O quanto você aprende. Igual eu falei lá do paciente que ele fez colecistectomia. Nossa, é difícil falar essa palavra. Eu nunca mais esqueci, sabe? Essa foi minha experiência pra vocês. Eu só queria dizer pra vocês que quando você faz esse estágio no primeiro semestre, não é porque você já precisa saber de tudo, mas sim porque é um ambiente de aprendizado. E eu quero muito trazer mais experiências aqui pra vocês, contar mais detalhadinho, né? Porque assim, eu falei um pouco no geral, então, tipo assim, eu queria contar mais detalhado, tipo, contar o meu primeiro dia no hospital, como que foi e tal, enfim. Também tem muito vídeo que já tá aqui na minha cabeça, tipo... Então se inscreva aí no canal, tá, gente? E eu vou tentar me organizar aqui, passar algumas dicas pra vocês, enfim. Tem coisa aí por vir. Espero muito que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.